Antes de mostrar algumas câmeras da minha coleção que foram fabricadas neste período, gostaria de falar rapidamente sobre as principais características da década de 30. A madeira praticamente desapareceu, continuando apenas nos equipamentos mais baratos. Apesar das câmeras de Foley com lente dobrável e pintura preta ainda estar em voga, a cromagem começava a predominar. Algumas câmeras eram fabricadas em baquelite, e os fabricantes utilizavam diferentes designs para atrair maciçamente o público. Os equipamentos de alta qualidade passaram a ser fabricados na Alemanha. Um exemplo disso é a Leica e a Contax. Inclusive, a Leica foi que definiu uma nova tendência de estilo, com a parte superior da máquina cromada e o corpo em preto, influenciando diversas marcas nas próximas décadas. Mais ou menos no meio do período, as câmeras menores que utilizavam filme 135 começam a aparecer, e nascem as primeiras SLRs, com o modelo da Exakta. Essa é uma Leica modelo 1A, fabricado na Alemanha em 1930 pela Leitz. Infelizmente, essa câmera está na oficina para troca aí do couro e também da cortina. Ela, na época, era chamada de taco de golfe, exatamente por conta dessa espécie de torre colocada na sapata do flash. Isso porque essa câmera é uma câmera de visor direto. Ela não tinha a medição da distância focal, ou seja, a distância até o assunto principal. Então, é exatamente esse equipamento aí opcional que você coloca. Você, a partir dele, você consegue dar o foco até o objeto, ver qual é a distância aqui no medidor, que você conseguiu esse foco, e aí coloca essa mesma distância, movimentando aqui a estrutura da lente. Essa lente é uma lente típica da Leitz, que é uma lente retrátil de 50 mm com f3,5, fixa em 3,5. Essa lente, essa máquina, ela usa essa lente fixa, ela não é de rosca, porém pode ser destacada bastando soltar esse parafuso aqui na frente dela. Depois desse mesmo modelo 1A, nos anos subsequentes de fabricação, eles fizeram uma lente destacável. Essa minha, ela tem 5 dígitos a série, ou seja, é inferior ao número 50.000, e quanto menos dígitos tiver, mais valorizada em termos de históricos é a câmera. Então ela tem 5 dígitos, se eu não me engano, o número de série é em torno de 47.000 e alguma coisa. Essa é uma Kodak 620, fabricada pela Kodak Eastman, no Japão, em 1932. Ela é uma câmera de Foley, portanto, aqui no caso ela está recolhido o Foley. Basta apertar um pequeno botão na parte inferior para a abertura dela. Vamos dar uma olhada geral na câmera. Na parte anterior, ela pode ser utilizada tanto na horizontal quanto na vertical. Na parte superior, inferior e nas laterais. Vamos dar uma olhada agora nas principais características. Essa câmera, exatamente por poder ser utilizada nas duas posições, horizontal e vertical, ela tem esse visor de cintura, esse pequeno visor de cintura, uma pequena lente, que você pode olhar tanto de cima quanto por aqui quando você coloca na vertical. Então você olha nessa posição ou diretamente aqui no visor. Aqui não tem lente nenhuma, é apenas, a gente chama de visor esportivo, ou visor direto, sem lente nenhuma, apenas para o enquadramento. Mas por aqui também pode ser visualizado. Ela é uma câmera de funcionamento relativamente simples. Ela vai desde o bulb, velocidade bulb, até a velocidade máxima, no caso aqui, de 100. Ela tem o disparo nesse pequeno botão aqui na parte superior.
Como eu falei, é uma câmera de Foley. Então todas as câmeras de Foley você tem que ter o cuidado para não haver vazamento de luz quando comprar. Então eu vou mostrar para vocês como é uma forma interessante de fazer esse teste. Essa lente é uma Kodak Astigmat com f de 6.3, quer dizer, uma lente relativamente escura, então tem que ser utilizado com uma boa iluminação ou com o ISO do filme, a asa do filme maior. Mas é uma câmera bem construída, de metal. Nessa parte posterior você tem aquela janelinha com um acrílico vermelho para você ver a numeração do fotograma. Tem que ter muito cuidado, aqui tem a recomendação. Depois que você olha o número, avança o filme e olha o número do fotograma, você fecha a janelinha para não correr o risco de entrar luz e estragar o seu fotograma. Ela usa exclusivamente filme 120, conforme aqui está na base. E para abrir é aqui pela lateral. Você simplesmente pressiona em uma determinada posição aqui e abre a tampa traseira. Então aqui a gente vê o Foley e a abertura do diafragma no momento do disparo. Vejam que aqui a recomendação do filme a ser utilizado ainda está aqui com a etiqueta original da Kodak, dizendo que recebe apenas filme 620. Bem, o teste para ver se há vazamento de luz no Foley, quando você vai comprar uma dessas câmeras, o recomendável é você ter esse pequeno brinquedo aqui, que geralmente é distribuído com luz de LED em festas infantis ou vendido em alguns camelôs. Você coloca ele dentro do Foley, fecha a câmera e aí vai para um quarto escuro e tenta observar se há vazamento de luz aqui pelo Foley. Então vocês veem que se tem pouco vazamento, talvez nem interfira na realização da foto, mas isso num quarto escuro fica mais evidente. Então essa é uma forma de testar quando você compra essas câmeras de Foley, porque é muito difícil consertar, substituir esse Foley. Então essa é a Kodak 620. Para fechar, basta fazer uma pequena pressão e fechar. Eu não vou fechar porque aquela bolinha de LED ainda está dentro aqui do compartimento do Foley. Essa é a câmera alemã Voigtlander, é uma TLR que usa filme 120 e foi fabricada em 1932. Vamos dar primeiro uma olhada geral, a parte frontal, lateral, com o botão de avanço do filme, o contador de fotogramas. Do outro lado apenas o adaptador aqui para a alça superior, parte posterior e inferior. E na parte superior está o visor, que você olha a partir da colocação da câmera mais ou menos na altura da sua cintura. Então, uma espécie de visor de cintura, também chamado assim. Essa câmera, ela tem velocidades limitadas, ela vai de 25 a 100, e tem também o bulb, e a abertura dela é bem limitada. Ela tem uma abertura em torno de 22 até 6.3, quer dizer, de 6.3 até 22, a menor e a maior abertura. E ela, por ter sido fabricada ainda no início da década de 30, ela ainda foi construída em metal. Existe também as Voigtlanders desse mesmo modelo, posteriores, que já foram fabricadas em bakelite. Essa aqui é uma das características da época, ainda de ser um metal pesado. Para abrir aqui a parte posterior e colocação do filme, você coloca aqui o tubo vazio, o carretel, o filme ainda não exposto aqui, passa por aqui e simplesmente gira até chegar no
fotograma no início, fecha e o fotograma vai mudando aqui de acordo com a exposição. Então é uma câmera relativamente simples da época, bem características da época do início da década de 30. Essa é uma Leica modelo 3A, fabricada pela Leitz na Alemanha em 1935. Vamos dar aquela primeira olhada, a parte frontal, parte superior, a base e as laterais. Bem, começando pela lente, essa é uma lente Summa 50mm f2 e ela é daquelas lentes da Leica características que são retratas, você puxa, gira um pouquinho e ela trava. É uma lente boa que vai do infinito até aproximadamente 1,25 m. Basta você destravar aqui, girar e fazer o foco, fazendo esse giro. E aqui tem uma trava quando chega no infinito. Na parte anterior vemos esse botão que regula velocidades abaixo de 20. E aqui os visores, já que ela é uma rangefinder. É importante ressaltar que a Leica é uma característica dessas máquinas. Você, quando faz o avanço do filme, ele não tem ainda aquela alavanca característica a partir dos modelos M. Você gira para avançar o filme e aí sim você escolhe a sua velocidade puxando levemente o botão. Então, se eu quero a velocidade de 100, eu puxo um pouquinho para cima e giro o botão e disparo. Armo, aumento a velocidade, disparo. Um outro ponto também importante é que você jamais deve deixar uma Leica guardada, se você não vai fotografar com ela com a cortina armada. Então sempre teste antes para ver se disparou e aí sim guarda ela lá no seu armário. Os visores da Leica, né, deste modelo, tem dois visores, né, um que você faz o enquadramento e nesse aqui é que você faz o foco. Ela utiliza o sistema de foco característico. E é exatamente quando você movimenta aquela alavanca aqui na parte anterior da máquina que você consegue movimentar esta pecinha aqui, que é o que vai dar exatamente, você vai selecionar o foco. Aqui na parte interna você vê a cortina, a abertura e o fechamento da cortina na hora do disparo. Bem, tem um ponto importante, essas lentes, essas máquinas Leica, elas utilizam aqui a montagem M39, então você pode adquirir outras lentes M39 de outras marcas, porém, provavelmente, dependendo da marca, você vai perder aqui a seleção do foco, exatamente por não movimentar esta pecinha aqui. Então sempre antes de comprar uma lente que não seja da Leica, verifique se existe esse controle aqui do foco. Na parte inferior é que você vai retirar aqui essa base, e aí aqui tem todo um macete, que aí existem vídeos na internet mostrando isso, de como colocar o filme na Leica. Sempre ao comprar, verifique se dentro dela tem essa pecinha aqui, que é que vai fazer o engate do filme. Muito comum você, ao comprar, esquecer de verificar isso e não ter essa peça. O filme vai ser engatado aqui, colocado, e a partir daqui você passa pela parte posterior. O filme ele tem que ser cortado com uma determinada característica, e aí você coloca e aí sim avança para fazer o primeiro fotograma. Aqui tem as explicações de mais ou menos como é colocado,
Você vê que o filme é cortado durante mais ou menos em torno de 10 centímetros, mais estreito, para poder fazer uma colocação perfeita. Uma máquina extremamente consistente, maravilhosa, que faz fotos fantásticas, questão apenas de treinamento. Nessa parte superior tem ainda aqui esse botão para você rebobinar o filme. Você tira dessa posição A e coloca na posição R, e aí sim puxa e rebobina o filme. Então é uma característica também dela, esse sistema rebobinar. E aqui é o contador de fotogramas. Quando você colocar um filme novo, você coloca manualmente aqui na posição, e a partir daí ele começa a contar todos os disparos. Então acho que é isso. De modo geral, é uma câmera que tem um preço mais elevado quando está em perfeitas condições, como é o caso dessa máquina. Vejam que a numeração dela, o número de série, e a partir desse número de série você consegue datar exatamente de quando foi fabricada essa câmera. Todas as Leicas têm esse número de série. Essa daqui é inferior ao número 172.000 e por isso ela é de 1935. Essa é uma Kodak Retina 1 tipo 118, fabricada em 1935 pela Kodak no Japão. Essa é uma câmera de Foley. Vamos dar uma olhada geral aqui. Parte anterior, parte posterior, lateral, outra lateral, parte superior e inferior. Bem, essa, como eu disse, é uma câmera de Foley. Existe um botãozinho aqui na parte inferior que você pressiona e ela abre e expõe o Foley. Essa câmera é muito interessante e ela, de certa forma, é histórica, porque ela foi utilizada pelos alpinistas, no caso, que conseguiram atingir pela primeira vez o pico do Everest. Então ela foi levada, existe uma foto famosa de quando eles conseguiram esse feito. E ela pode ser usada tanto na posição horizontal quanto vertical. E é assim que ela fica, com essa pequena trava escrita Kodak aqui. Bem, ela é uma câmera de visor direto aqui na parte superior. Vocês veem, não tem nenhuma, é apenas uma lente. E ela também, ela é arma aqui em cima, e o disparo simplesmente é apertando esse botãozinho aqui, ó. Você arma, escolhe primeiro a velocidade, a distância, você faz o foco e arma e dispara. Então é uma câmera relativamente simples, mas de uma qualidade excepcional. A lente, a abertura vai de 3,5 a 16, e você escolhe aqui a distância, que vai do infinito até 1 metro. Então, aqui na parte superior ele tem um contador de fotogramas. Na parte posterior tem um pequeno botão que, no momento em que você gira o filme, avança com o filme, girando aqui o botão na parte superior, ele faz uma pequena trava aqui, ele vem aqui para diante e não deixa que você faça utilize duas vezes o mesmo fotograma, a não ser que você queira fazer uma dupla exposição. Aí manualmente você destrava. Na parte superior, vocês veem que está selecionado aqui o A, que significa que o filme está avançando para fazer as fotos. E se você girar no sentido oposto, você permite que o filme seja rebobinado. Por isso que tem aqui o Rzinho. Então você deixa aqui no A, gira e faz a foto.
Na parte interna, você destrava para você abrir e abre aqui a parte posterior, que é bem parecida com qualquer outra câmera de Foley. Então essa é a Kodak Retina 1 tipo 118. Existem outros modelos que têm o mesmo nome de Retina 1, mas esse especificamente é o 118. Para fechar, simplesmente pressiona com os 2 dedos esses botões, fecha e guarda. Então é uma câmera que é bem portátil, ela é pequena e por isso que foi utilizada lá para a subida do Everest. Aqui na parte posterior tem o nome Retina. Essa é a Contax 3, fabricada pela Zeiss Ikon em 1937 na Alemanha, que utiliza filme 135. Essa máquina ela é bem interessante. Vamos dar aquela olhada na parte frontal, parte posterior, lateral, superior e inferior. Ela utiliza uma lente Carl Zeiss Jena fixa 2.0 e de 50 mm. Ela é parecida com a Leica, ela é uma lente também retrátil. Você gira um pouquinho, recolhe, puxa e trava. É uma lente excelente, de fabricação alemã. E vamos ver aqui as principais características dela. Ela é uma rangefinder, ela tem aqui os 2 visores. Aqui tem na parte superior, você tem uma pequena trava que você pressiona para poder girar aqui para estabelecer o foco, a distância focal. Ela vai de 1 metro até o infinito. Você vê que você pode girar no momento em que você aperta essa trava. Para retirar a lente, existe aqui uma pequena marca vermelhinha. Você pressiona esse botão, gira e tira essa lente. E já observa a cortina no momento do disparo, abrindo e fechando. Vocês veem que o barulho dela ela é uma máquina muito silenciosa. Para recolocar, muito fácil, basta observar aqui a posição e faz uma pequena trava. Essa máquina ela é muito famosa porque foi uma das primeiras máquinas a utilizar, a ter o exposímetro, né? O fotômetro, que no caso aqui, utilizando o sistema do selênio. Esse daqui já não funciona mais, porque já perdeu aqui as características dele. Na parte superior temos aqui o contador de fotograma, aqui para usar na hora de rebobinar o filme, aqui a escolha do ISO do filme, apenas como um lembrete, e você, para disparar, basta girar, muito parecido com o da Leica, e efetuar o disparo. Bem, aqui o visor, na parte posterior, e na parte inferior existem 2 travas. Você gira, tem que ser as 2 ao mesmo tempo, para poder tirar aqui a tampa traseira. Aqui é onde vai engatar a pontinha do filme, quando você for colocar o filme, e aqui a cortina. Nós vamos fazer aqui um disparo só para ver ela abrindo e fechando. Para recolocar, basta girar no sentido oposto e travar. Então é uma máquina excelente,
de uma qualidade muito boa. Essa está em perfeito estado, já fiz fotos com ela e ficaram muito boas as fotos. Ela ainda está com o visor para fazer o foco ainda com uma boa nitidez, então está realmente muito excelente estado. Bem, para finalizar a década de 30, essa câmera é uma Argus C3, fabricada nos Estados Unidos pelo fabricante Argus, também no final da década de 30, em 1939. Ela é uma rangefinder que usa filme 135 e vamos dar aquela olhada geral. Parte anterior, parte posterior, laterais e a parte superior e inferior. Vejam bem que ela tem uma característica de ser absolutamente retangular e por isso ela foi apelidada na época de o tijolo. Ela é muito pesada, é toda construída em metal e tinha esse apelido exatamente pela forma que ela tem. Então vamos ver as principais características dela. Ela usa uma lente 50mm, f3,5, vai de 3,5 até 16, uma lente da própria Argus, e ela tem aqui o seletor exatamente da distância. Então quando você gira, embora não pareça, você vê que está girando aqui a lente, não pareça, essa lente é removível, ela pode ser trocada por outras lentes do próprio fabricante. Ela é um pouco complicada, você tem que tirar esse botão, essa tampa aqui desse botão. Na hora que você tira, você saca essa lente e pode recolocar depois. Bem, não vou fazer isso agora por questão do tempo. Aqui você tem a seleção do ISO utilizado. Na parte superior, o contador de fotogramas. Parte posterior, tem os visores. Você faz o foco e no outro você faz a composição. Ela é interessante também que você, para armar a câmera, você vai girar aqui, avançar, fazer o avanço do filme. Você arma nesse botão e fotografa. Arma. Então com a própria mão direita você faz isso. Bem, na parte posterior vemos aqui a colocação do filme, mostrando aqui o disparo e a abertura lá do diafragma. Então é uma câmera robusta, vamos chamar assim, pesada, mas bem interessante e foi muito utilizada não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo.